A virada radical. Como desbloquear sua vida e se tornar imparável. Olá! Eu quero compartilhar com você uma ideia que mudou completamente a minha vida e que tenho certeza pode fazer o mesmo pela sua. É uma verdade simples, mas profunda. Se você realmente quer transformar sua vida, precisa estar disposto a ser radical. Não estou falando de loucuras, mas de um compromisso intenso e inabalável com a mudança. Deixe-me começar com uma história pessoal, algo que me marcou profundamente em 2021. Naquela época, as coisas estavam começando a engrenar para mim. Meu negócio estava crescendo. Eu estava no meio de um processo de perda de peso. Sim, a pandemia me deixou com uns bons quilos a mais e eu, que sempre fui ativo, não estava feliz com minha aparência. Além disso, eu estava escrevendo o primeiro rascunho do meu primeiro grande projeto. Parecia que tudo estava se alinhando, mas havia um problema. Por mais que as coisas estivessem indo bem, todo fim de semana surgia uma desculpa para sair, para fazer algo que sabotaria meu progresso. Shows, encontros com amigos, saídas para beber, a vida normal de qualquer um. E como eu estava progredindo tão bem, achei que podia me dar uma folga. Grande erro. Saí, festejei, bebi, fiquei acordado até tarde, saí da dieta. O resultado? Meu progresso não apenas desacelerou, ele começou a ir ladeira abaixo rapidamente. Toda segunda-feira era um martírio. Levava uns 4 ou 5 dias para minha energia e minha capacidade mental se recuperarem. E quando eu finalmente começava a me sentir melhor, já tinha outro evento, outra coisa para fazer que atrapalhava tudo de novo. Eu não conseguia me concentrar para escrever. Meus hábitos de exercícios sumiram e até meu negócio começou a sentir o impacto. Era doloroso, mas ainda não era insuportável. Eu não tinha um motivo forte o suficiente para mudar agora. Meses antes, eu e meus amigos tínhamos planejado uma viagem para Seattle para o meu aniversário. Eu já estava cansado de não progredir, mas era meu aniversário, certo? Eu podia justificar mais uma saída, mais um pouco de diversão. Então, depois de mais um fim de semana de saídas e pouco progresso, eu simplesmente cheguei ao meu limite. Naquele momento, eu estava com uma raiva profunda de mim mesmo. Sabe por que essa raiva era tão intensa? Porque quando você tem objetivos, que são a coisa mais importante no seu mundo, eles iluminam tudo o que você está fazendo de errado. A coisa mais dolorosa é ver esses objetivos se esvaindo, sendo substituídos por prazeres superficiais e momentâneos. No segundo em que cheguei em casa, eu simplesmente desapareci. Não respondi a ninguém, fiquei indisponível. Qualquer convite ou evento de qualquer tipo era um não automático. Eu nem precisei pensar 2 vezes. E por causa disso, cada ação que eu tomava parecia natural. Eu queria ser disciplinado. Isso me dava alegria. E aos poucos, minha mente voltou. Meu corpo voltou. Meu negócio voltou. Meu mundo inteiro mudou em um instante. Por que essa virada radical funciona? Existem 3 razões principais para que um compromisso extremo com a mudança possa transformar sua vida de forma tão poderosa. 1. Ser radical muda seu cérebro. A lei de Hebb em ação. Há um ditado famoso na neurociência que resume uma teoria neuropsicológica ligada à neuroplasticidade, conhecida como a lei de Hebb. Neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. Em termos simples, a neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro de se reorganizar, de criar novas conexões neurais ao longo da vida. Seu cérebro não é uma estrutura fixa e rígida. Ele é uma rede dinâmica que pode se adaptar, aprender e mudar com base nas suas experiências, pensamentos e ações. Ser radical na busca por uma mudança de vida acelera esse processo de neuroplasticidade. As pessoas vivem repetindo que a consistência é a chave, o que é verdade,
pois a repetição reforça as vias neurais. Mas podemos ir além. A novidade e o desafio estimulam a neuroplasticidade ainda mais. Quando você vira a chave e persegue um objetivo com toda a sua força, você coloca seu cérebro em um ambiente que se adapta rapidamente e ajuda a transformar essa nova forma de ser no seu novo padrão. Imagine seu cérebro como uma floresta. Cada vez que você pensa ou age de uma certa maneira, você está trilhando um caminho nessa floresta. Quanto mais você trilha o mesmo caminho, consistência, mais ele se torna uma trilha bem definida. Mas quando você decide ser radical, é como se você pegasse um trator e abrisse uma nova estrada gigantesca e pavimentada. Essa nova estrada se torna a via principal, e os caminhos antigos menos usados começam a ser tomados pela vegetação. Seu cérebro se adapta à nova rodovia que você construiu com sua intensidade e obsessão. 2. Intensidade e obsessão criam um coquetel neuroquímico poderoso. A maioria das pessoas cai na rotina porque busca motivadores externos. Um elogio, dinheiro, reconhecimento. Mas quando você está obcecado, no contexto desta discussão, com um objetivo significativo, você é impulsionado por motivadores intrínsecos. Esses motivadores se acumulam e se fortalecem mutuamente, criando um estado de fluxo, que é uma das experiências mais prazerosas e ótimas da mente. Existem 5 desses motivadores intrínsecos que formam esse coquetel neuroquímico. Curiosidade. É o desejo de explorar o desconhecido, de aprender como mudar e preencher lacunas de conhecimento. Isso resulta em uma boa dose de dopamina, pela novidade, e norepinefrina, que aumenta a atenção e prepara você para aprender. Pense em uma criança que desmonta um brinquedo só para ver como funciona. Essa é a curiosidade em sua forma mais pura, e ela nos impulsiona a buscar novas informações e soluções. Quando você está obcecado por um objetivo, sua curiosidade é aguçada e você se torna um explorador incansável de tudo o que pode te ajudar a alcançá-lo. Paixão é o entusiasmo intenso que se constrói pelo caminho que permite transformar sua vida. Isso libera ainda mais dopamina e norepinefrina. A paixão não é apenas um sentimento, é uma energia que te impulsiona. É aquela sensação de não vejo a hora de fazer isso de novo, que te faz acordar cedo ou ficar até tarde trabalhando em algo que você ama. Quando você está apaixonado pelo seu objetivo, o esforço não parece esforço, parece uma extensão natural de quem você é. Propósito é a sensação de que suas ações contribuem para algo maior do que você mesmo. Alcançar objetivos aqui resulta em mais dopamina, que reforça o comportamento, e serotonina, que vem da sensação de significado e pertencimento. A ocitocina também entra em jogo, vinda da conexão. Ter um propósito é como ter uma bússola interna que te guia. Não se trata apenas de você, mas do impacto que você pode gerar no mundo, nas pessoas ao seu redor. Seja construindo um negócio que resolve um problema, escrevendo um livro que inspira ou simplesmente sendo um exemplo para sua família, o propósito te dá uma razão para continuar, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Autonomia é o desejo de dirigir sua própria vida e trabalho, de controlar suas escolhas, ações e ambiente. Isso resulta em mais dopamina e uma redução do cortisol, o hormônio do estresse, permitindo uma tomada de decisão criativa. A autonomia é a liberdade de ser o capitão do seu próprio navio. Quando você está no controle, você se sente empoderado. Você não está reagindo às circunstâncias, mas criando-as. Essa sensação de controle sobre seu próprio destino é incrivelmente motivadora e reduz o estresse, liberando sua mente para inovar e encontrar soluções. Maestria é o processo de aprender e crescer, sendo sua própria recompensa. Isso resulta em uma dopamina sustentável que te mantém no jogo. A maestria é a busca contínua pela excelência.
Não se trata de ser perfeito, mas de estar sempre melhorando, aprendendo novas habilidades, aprimorando as existentes. A cada pequena vitória, a cada novo aprendizado, você sente uma satisfação profunda que te impulsiona a continuar. É a alegria de ver seu próprio progresso, de se tornar cada vez mais competente no que você faz. Esses são os motivadores intrínsecos que criam a obsessão. Você os entenderá melhor à medida que eles entrarem em jogo, quando falarmos sobre como passar os próximos 6 meses da sua vida. Sua mente filtra a realidade com base na sua obsessão. Para ilustrar isso, gosto de uma citação que diz algo como: a pessoa que se considera um fracassado encontrará uma maneira de falhar, apesar de todas as suas boas intenções ou força de vontade, mesmo que a oportunidade literalmente caia em seu colo. A pessoa que se considera uma vítima de injustiça, alguém que nasceu para sofrer, invariavelmente encontrará circunstâncias para verificar suas opiniões. Nossa mente é programada para a sobrevivência, mas o interessante sobre ser humano é que não tentamos apenas proteger e reproduzir a informação em nossos genes, como os animais. Fazemos isso, claro, mas também tentamos proteger e reproduzir a informação em nossa consciência, nossa visão de mundo ou nosso conceito de nós mesmos. Isso significa que nos sentimos ameaçados quando nosso corpo é ameaçado, obviamente, como os animais, mas também quando nossa identidade é ameaçada. No lado negativo, notamos informações que reforçam nossas crenças e visão de mundo, muitas vezes nos levando a atacar aqueles que questionam nossas crenças religiosas ou políticas. Nossa identidade se sente ameaçada e a resposta do cérebro envia esse sinal. Então sentimos a necessidade de sobreviver. No lado positivo, quando você se identifica com um objetivo pelo qual está obcecado, sua mente notará automaticamente oportunidades em seu ambiente para reforçar essa versão superior de si mesmo que você está se tornando. Um exemplo disso é se você já se propôs a alcançar um objetivo, como uma resolução de ano novo, e então começa a ler um livro, e agora está aprendendo coisas que nem sabia que existiam antes. Você começa a anotar dietas para experimentar e exercícios para fazer. Quando perder peso ou ir à academia não era uma prioridade para você antes, você não se importava com essas coisas. Elas nem sequer registravam para você. É o mesmo fenômeno de quando você ouve uma palavra pela primeira vez e depois a ouve em todos os lugares. Ou quando você vê um carro novo pela primeira vez e depois o vê em todos os lugares. O ponto é que, se você não está obcecado por um objetivo, está perdendo muita coisa na vida e muitas oportunidades. Você se pergunta: como eu faço isso? Como eu faço aquilo? É tudo sorte? Não, você simplesmente não está obcecado por um objetivo que te permita notar essas coisas. As pessoas que estão obcecadas com seus objetivos vivem em um espaço mental completamente diferente do seu. E elas não têm dificuldade em ter sucesso porque isso se torna automático. Somos programados dessa forma porque nossos ancestrais eram programados assim. Quando nossos ancestrais estavam caçando algo ou precisavam de comida, sua atenção era aguçada e eles notavam coisas no ambiente que lhes permitiam sobreviver. Se olharmos para algo como a cibernética e aplicarmos isso à nossa mente ou psique, podemos ver que nossa mente tem alguma forma de mecanismo de busca em direção aos nossos objetivos. Nossa mente aceita informações que a ajudam e rejeita informações que não a ajudam. Você é guiado em direção aos seus objetivos sem muito esforço. Em resumo, se você está obcecado por um objetivo, o universo conspirará a seu favor, dando-lhe os recursos para alcançá-lo. Não é mágica, é a forma como sua mente, quando direcionada, começa a perceber e atrair o que você precisa. Como chegar ao ponto da obsessão, a ordem que surge do caos.
entendemos que ser radical ou obcecado é a melhor maneira de mudar sua vida. Mas como você chega a esse ponto? Você pode estar me ouvindo dizer: você precisa estar obcecado por um objetivo. Mas e se você não estiver obcecado por nenhum objetivo? E se você não se importa com nada? E se você não sabe o que fazer? E se você está preso ou apenas se sente perdido? E se você é como eu, antes do meu aniversário, quando estava começando a sair do rumo, mas não percebia o impacto real na minha vida até que finalmente cheguei àquele ponto de virada? Como você atinge esse ponto? E qual é a razão por trás do seu funcionamento? Para entender isso, precisamos compreender que a evolução cria ordem a partir da desordem. Isso é interessante porque a segunda lei da termodinâmica afirma que todos os processos naturais se movem em direção a um estado de maior desordem ao longo do tempo. Em outras palavras, isso é o que a entropia representa. A medida da desordem, a aleatoriedade ou caos. No entanto, a ideia de que o universo ou sua vida está apenas se movendo em direção a uma maior desordem, aleatoriedade ou caos é apenas metade da história. Em seu livro, O Fim da Certeza, Ilya Prigogine argumenta que essa flecha do tempo não é apenas uma ilusão, mas uma característica fundamental da própria realidade. Quando um sistema é empurrado para longe o suficiente do equilíbrio, ele pode se tornar instável. E aqui está o ponto-chave. Essa instabilidade pode levar ao surgimento espontâneo de novos padrões complexos e ordenados, chamados estruturas dissipativas. O exemplo mais fácil para entender esse conceito é pensar em uma torneira jorrando água. A água inicialmente é caótica, mas em algum ponto ela se torna tão caótica que, ao descer pelo ralo, cria um redemoinho. Uma bela estrutura ordenada de um redemoinho que não é mais caótica, mais bagunçada ou mais desordenada. Essa é a ordem que emergiu da desordem. Sei que estamos ficando um pouco científicos e abstratos aqui, mas, por favor, me acompanhe por um segundo, porque há mais uma coisa que você precisa entender. E é o fato de que a realidade é composta de partes inteiras. Não apenas partes, não apenas inteiros, mas partes que são, em si mesmas, inteiras. Um átomo é um todo e uma parte de uma molécula. Uma molécula é um todo e uma parte de uma célula. Uma célula é uma parte de um organismo, e um organismo, uma parte de um ambiente. Ou você pode pensar em letra para palavra, para frase, para parágrafo, ou matéria para vida, para mente, para alma, para espírito, ou até mesmo coisas como a base tecnoeconômica de uma sociedade, como sociedades de caça e coleta para horticultoras, para agrárias, para industriais, para sociedades da informação. O ponto que estou tentando alcançar ao ilustrar isso é que a evolução cria ordem a partir do caos. À medida que a matéria progrediu e se tornou mais complexa, a vida emergiu. À medida que a vida progrediu, a mente emergiu. À medida que qualquer coisa se torna mais desenvolvida, complexa, desordenada ou bagunçada, um novo todo emerge como a estrutura ordenada para essa coisa. Agora vamos tentar amarrar tudo isso. Quando você pega o conceito de entropia e o aplica à mente, você obtém a entropia psíquica. Em outras palavras, a mente tende a desordem, aleatoriedade e caos. Portanto, em sua vida pessoal, quando você atinge um ponto de se sentir perdido ou sente que sua vida está caindo no caos, você é presenteado com uma oportunidade para uma versão superior de si mesmo emergir. Isso não é apenas alguma filosofia abstrata e aleatória. Isso é diretamente observável na vida cotidiana. Foi exatamente o que aconteceu na minha história. As coisas se tornaram tão complexas, tão desordenadas. Eu me sentia tão caótico, como se estivesse caindo em uma rotina.
E, eventualmente, eu simplesmente atingi aquele ponto. Atingi o ponto de ficar tão farto do progresso que estava fazendo que não tive escolha, a não ser mudar completamente o roteiro e fazer o oposto. A razão pela qual muitas pessoas não atingem esse ponto é porque elas não estão brutalmente conscientes de como sua trajetória atual na vida está impactando seus pensamentos, emoções e progresso em direção a objetivos que nem sequer existem. Então, você precisa chegar à encruzilhada da dissonância e da percepção. O que quero dizer com isso é que, uma vez que você experimenta onde está na vida, você já esteve lá por tempo suficiente, você começará a sentir como se estivesse sendo dividido ao meio. E é exatamente a isso que você precisa prestar atenção. Uma parte inferior de você quer permanecer a mesma, enquanto uma parte superior de você quer mudar. E ao escolher intencionalmente se inclinar para a versão superior de si mesmo, você é presenteado com a percepção. Você recebe a resposta para tudo. E isso leva a uma explosão insana de clareza, que leva à obsessão por um objetivo significativo. Esse é o ponto de virada que o empurra para ser radical. O modo monge holístico. 6 meses para desaparecer e reaparecer irreconhecível. Uma vez que você atinge esse ponto de virada, é hora de desaparecer por 6 meses e se concentrar em 4 hábitos fundamentais. Há uma citação que resume isso muito bem. O novo conhecimento surge quando você simplesmente mantém em mente o que precisa saber. Continue mantendo o problema em mente e ele se revelará. A história dos seres humanos é certamente um testemunho desse fato. Um indivíduo encontra um problema e simplesmente se obceca por esse problema até resolvê-lo. Pode levar uma semana, um mês, um ano, uma década, um século ou um milênio, mas o cosmos parece ser tal que as soluções estão sempre surgindo. Isso significa que todos os problemas são solúveis, e é exatamente isso que você faz quando entra nesse período de modo monge ou de desaparecer por 6 meses. Você se obceca por um problema. Sobre o conceito de modo monge, tenho certeza de que você já o ouviu. É um conceito frequentemente discutido no espaço de autoaperfeiçoamento e recentemente se tornou uma versão adulterada de seu eu anterior. Todo mundo falou sobre isso. E agora, como todo mundo sabe sobre isso, é frequentemente reduzido a esta definição superficial de apenas se afaste de todos e ganhe dinheiro. Não vamos fazer isso. E, de fato, nem vamos seguir a definição original do que era o modo monge. O que o modo monge original significa é um estilo de vida puramente ascético. No passado, nas sociedades agrárias, quando o arado puxado por cavalos foi inventado, havia uma abundância de alimentos, e então os homens tinham tempo livre para perseguir seus próprios interesses. Foi quando coisas como a escrita e a matemática foram inventadas, mas também deu às pessoas tempo para uma profunda contemplação. E o que eles descobriram é que o divino não estava lá fora ou lá em cima, mas aqui dentro. E essa percepção levou ao período axial. O período axial foi uma época em que ideias espirituais e filosóficas revolucionárias surgiram em várias civilizações. Pense em Sócrates na Grécia Antiga, Buda na Índia e Lao Tse na China. Essa espiritualidade ascendente que foi criada, ou ascetismo, é uma visão que considera o mundo manifesto como mal. Já que o reino dos céus não podia ser encontrado lá em cima ou lá fora, dinheiro, sexo, comida e prazer foram demonizados. Então, o verdadeiro modo monge, a definição original do modo monge, é apenas isso, um período dedicado ao caminho ascendente e à autorrealização. Mas a questão é que estamos em 2025. Temos acesso a muitas informações, a muitas visões de mundo diferentes. Temos acesso à história. Qualquer pessoa não dogmática
percebe que a espiritualidade é apenas uma peça do quebra-cabeça. É uma peça muito importante, mas reduzir a solução para todos os seus problemas à contemplação é tão ruim quanto reduzir o mesmo a átomos, dinheiro ou apenas partes ou coisas físicas. As pessoas espirituais que demonizam os materialistas científicos por reduzirem o mundo a átomos estão fazendo a mesma coisa. Estão apenas reduzindo o mundo ao espírito. Então, em vez de fazer isso, vamos desaparecer por um período de intensidade em direção a uma vida melhor. Um período em que você se obceca por um problema até que ele seja resolvido. E nosso problema aqui é que queremos mudar a totalidade da nossa vida. Precisamos de um modo monge holístico, se você preferir. Isso vem em duas partes: defesa e ataque. A defesa, eliminando distrações para construir um novo eu. Vamos começar com a defesa, que é curta e direta: eliminar distrações. O foco não se aplica apenas ao trabalho. Distrações não são apenas notificações que o afastam do trabalho. O objetivo de desaparecer é criar uma falha na matriz, mudar sua identidade da noite para o dia, livrar-se dos caranguejos e parasitas que o puxam para baixo e drenam sua energia. Energia que deve ser dedicada às escolhas que criam um futuro melhor. Para ser radical, é mais fácil mudar tudo de uma vez do que mudar uma coisa de cada vez. Então, tire o curativo de uma vez. Pare de responder a pessoas que só pegam e nunca dão. Qualquer convite que o afaste de seus objetivos deve ser um não automático e firme. Todo mau hábito que não o serve para amanhã, sem exceções. É uma sensação incrível escolher suas próprias limitações, ser livre daquilo que divide sua atenção do bem maior que você pode fazer. Isso é defesa. É como limpar o terreno antes de construir uma casa nova. Você precisa remover os entulhos, as ervas daninhas, tudo o que impede o crescimento. Seus velhos hábitos, suas velhas companhias, suas velhas rotinas, se elas não te servem mais, elas precisam ir. É um ato de amor próprio e de respeito pelo seu futuro eu. O ataque: 4 hábitos essenciais para a vida que você deseja. Agora, para o ataque, precisamos formar 4 hábitos de foco, porque uma boa vida surge da busca pelo bom, pelo verdadeiro e pelo belo. A busca pela verdade como um todo. O bom é a verdade intersubjetiva. O que é bom para a humanidade ou para a comunidade é fazer o que é certo, o que contribui positivamente para o coletivo. O verdadeiro é a verdade objetiva, encontrada no estudo científico. A ciência deriva dados. Dados são experiência, e a experiência é física, mental e espiritual. O verdadeiro é sobre aprender e entender como as coisas realmente são. O belo é a verdade subjetiva, o reino da estética, de notar e criar beleza ao seu redor. Existem muitas variações de hábitos que podem preencher essas caixas, mas vamos nos concentrar em 4 que acredito serem os mais impactantes e fáceis de focar. Então, o que você vai desaparecer e fazer nos próximos 6 meses é isto: um projeto, um livro, uma meditação, um treino, que preencham as caixas do bom, do verdadeiro e do belo e cada dimensão da sua vida. Um projeto, construindo o trabalho da sua vida. A coisa que você vai construir, seu projeto, é aquilo em que você vai trabalhar, é o seu trabalho, porque o trabalho é uma parte necessária da vida que traz contraste ao descanso. Mas a maioria das pessoas trabalha em empregos que odeia. Então, elas jogam o bebê fora com a água do banho, esperando nunca mais ter que trabalhar. Isso é uma ilusão, porque você não será feliz em um estado de férias perpétuas, pois o significado é encontrado no contraste. Se você não trabalha para equilibrar o descanso, então o descanso se torna sem sentido. Você tira férias. Depois de um mês, você quer voltar para casa, você quer voltar ao trabalho.
O problema é que você está trabalhando na coisa errada. E além disso, a visão da pessoa média sobre o que é o descanso, onde o descanso é recuperação, a maioria das pessoas o vê como uma forma de autodestruição. Você deita na cama, engorda, come salgadinhos, bebe vinho, se torna um degenerado. Isso não é descanso. Isso é apenas uma receita para o esgotamento, porque você não está se recuperando para nenhuma forma de trabalho significativo. Então, o início da solução é escolher um projeto que atue como um bloco de construção para a vida que você deseja viver. Isso pode ser qualquer coisa, mas crie um projeto que leve a um trabalho independente, um projeto de portfólio que leve a uma mudança de carreira. E na maioria das vezes, considerando o estado atual das coisas, eu recomendo que todos tentem o empreendedorismo, porque sei que muitas pessoas não querem fazer isso, mas a maneira de se proteger contra a substituição é essa. E porque você está tentando controlar o bom, o verdadeiro e o belo em seu trabalho, você não pode controlar isso quando outra pessoa lhe atribui o trabalho. Seu trabalho e o projeto que o move em direção à criação do trabalho que você deseja é uma representação do bom, porque o empreendedorismo é a arte de resolver problemas na vida de outras pessoas. É como você contribui para uma comunidade ou uma audiência de pessoas, cumprindo um papel que melhora suas vidas. Agora, obviamente, existe o lado ruim do trabalho, que é fazer o trabalho para outra pessoa e ser completamente inconsciente do impacto que esse trabalho está tendo na sociedade, na cultura, na comunidade ou nas pessoas como um todo. Algumas pessoas estão trabalhando em algum emprego de escritório aleatório e nem se importam ou nem percebem que sua empresa está em coordenação com outra que lança bombas em outro país. Seu trabalho também integra o verdadeiro, porque você tem que aprender e realmente tentar obter resultados objetivos para outras pessoas. E ele integra o belo, expressando as profundezas de sua personalidade. Porque o melhor tipo de negócio ou marca é aquele com personalidade, seja como uma pessoa, como uma marca pessoal ou como um negócio com personalidade. Então, dedique 1 hora de trabalho profundo por dia a um projeto que possa mudar sua vida profissional. Coloque-o em seu calendário. O trabalho que não parece trabalho é a interseção do que o mundo precisa, o bom, do que você tem experiência, o verdadeiro, e do que você realmente se importa, o belo. O trabalho, quando feito corretamente, é sinônimo de vida. É o pilar central de todo o resto que você faz. 2. Um livro. O conhecimento que liberta. Isso nos leva ao número 2, que é um livro. Você certamente terminará um livro em 6 a 12 meses. Você pode ler mais, mas não fazia sentido para mim dizer 2 livros ou 3 livros quando estamos dizendo um projeto, um livro, uma meditação, um treino. Simplesmente não fazia sentido. Mas se você quer mudar sua vida, precisa do conhecimento para fazê-lo. Simples assim. E a escola provavelmente não lhe dará esse conhecimento. Então você precisa se autoeducar. Você precisa imergir sua mente nos pensamentos daqueles que viveram a vida que você quer viver. Isso é simples o suficiente. Leia um livro 30 minutos por dia. Porque aprender algo apenas por curiosidade é uma representação primordial do verdadeiro. E como você descobrirá, o simples ato de exploração traz ideias novas que levam ao progresso. Pense nisso como plantar sementes em sua mente. Cada página lida, cada conceito absorvido é uma semente que pode germinar em novas ideias, novas perspectivas e novas soluções para os desafios que você enfrenta. É a base para a sua evolução intelectual e pessoal. 3. Uma meditação. Reconectando-se com a realidade. O terceiro hábito é uma meditação. Embora o trabalho possa ser belo e espiritual, ele não é um substituto completo para um hábito que mantém sua conexão com a realidade. Agora, por meditação,
Não quero dizer sentar em um quarto escuro, fechar os olhos e focar na sua respiração e deixar seus pensamentos passarem, embora isso seja muito viável. Você pode fazer isso. Meditação, para mim, é um modo de vida, uma maneira de perceber o mundo através de uma lente de admiração e gratidão, notando as coisas incríveis ao seu redor que tendem a ser ignoradas quando você está estressado e com a mente estreita. O propósito da meditação, nesse sentido, é notar a profundidade, escapar da armadilha de uma vida superficial. Então, por pelo menos 10 minutos por dia, tente notar a realidade com maior detalhe e profundidade. Faça uma caminhada e concentre-se apenas na sensação de seus pés no chão. Olhe para uma árvore e note os detalhes intrincados que você nunca notou antes. Ouça profundamente ao ter uma conversa com um ente querido. Não apenas note as palavras, note o tom, a expressão, tudo. Olhe para sua mão por 10 minutos seguidos. Sim, estou falando sério, e deixe sua mente divagar mais profundamente nos detalhes. Sinta a água em suas mãos enquanto lava a louça. Sinta tudo o que você toca pela primeira vez em sua vida. Ouça o som do silêncio ou dos carros à distância. Perceba o cheiro intrincado até mesmo da comida mais sem graça. Não complique demais isso. A meditação é sobre estar presente, sobre saborear a riqueza da experiência humana. É sobre encontrar o belo na simplicidade do dia a dia e, através dessa conexão, fortalecer sua mente e seu espírito. É como um músculo que você exercita. Quanto mais você pratica a atenção plena, mais fácil se torna ver a beleza e a profundidade em tudo ao seu redor. 4. Um treino, honrando o templo do seu corpo. E isso nos leva ao último e final hábito, que é um treino. Deixe-me começar com uma frase que atribuo a um pensador antigo. Nenhum homem tem o direito de ser um amador em matéria de treinamento físico. É uma vergonha para um homem envelhecer sem ver a beleza e a força de que seu corpo é capaz. Voltando ao tópico da realidade, ser composta de partes inteiras, um dos principais princípios dessas partes inteiras é que a destruição do inferior leva à destruição do superior. Então, se destruirmos a Terra, obviamente os humanos, o nível da mente, são destruídos com ela. Destruir a Terra é suicídio literal. Outro exemplo é se uma célula cancerosa ou um vírus invade o organismo e eventualmente o domina porque não o corrigimos. Então ele fica doente e eventualmente morre. E se você remover algo como uma frase de um parágrafo, muitas vezes o parágrafo não fará sentido. O ponto com isso é que você vive em seu corpo. Deve ser considerado seu trabalho em tempo integral aprender sobre ele, treiná-lo e tratá-lo com respeito, porque qualquer outra coisa é suicídio literal. Não apenas isso, mas a falta de saúde projeta seu impacto para cima, na capacidade criativa de sua mente, na qualidade de seu trabalho e na profundidade das conexões em seus relacionamentos. Está tudo conectado, então comprometa-se com um treino, o que quer que você se sinta mais atraído a fazer. Encontre um programa de corrida, um programa de levantamento de peso, uma rotina de pilates, uma aula de yoga, o que for. O ponto é prestar atenção ao corpo que permite que você esteja aqui todos os dias. É a representação do bom para si mesmo, do verdadeiro em termos de como seu corpo funciona e do belo na forma e função que você pode alcançar. Seu corpo é seu veículo nesta jornada da vida. Negligenciá-lo é como ter um carro de corrida e nunca fazer a manutenção, nunca colocar o combustível certo. Ele vai quebrar. Cuidar do seu corpo não é vaidade. É uma necessidade fundamental para que você possa operar em seu potencial máximo em todas as outras áreas da sua vida. Quando você se sente bem fisicamente, sua mente funciona melhor, sua energia aumenta, sua resiliência cresce. É um investimento direto na sua felicidade e sucesso. A permissão para ser extremo, seu novo começo.
Esses 4 hábitos podem mudar radicalmente sua vida. Esses 4 hábitos podem alinhá-lo com o bom, o verdadeiro e o belo. Esses 4 hábitos podem levar a um estado superior de prazer através da curiosidade, paixão, propósito, autonomia e maestria. Chega de estar doente de estar doente. Dê a si mesmo permissão para ser extremo. Desapareça e volte irreconhecível. Este não é um caminho fácil, mas é um caminho que vale a pena. É a sua chance de reescrever sua história, de se libertar das correntes da mediocridade e de construir a vida extraordinária que você sempre sonhou. O poder está em suas mãos. Comece hoje.